Uma noite, um estudante dirigiu ao grande orador Phillips Brooks uma séria pergunta. O relacionamento consciente e pessoal com Jesus Cristo é uma parte do cristianismo? A resposta foi decisiva. Isto é o próprio cristianismo. Isto é o que faz a diferença entre a religião da Bíblia e as outras religiões. Jesus disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 3. Jesus quer viver em nós, para que possamos viver com Ele no futuro. Em outras palavras, a maravilhosa vida que desfrutaremos na nova terra deve começar em nós a partir de agora. Devemos nos tornar novas criaturas, como explicou o apóstolo São Paulo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A velha vida deve ser crucificada e enterrada, para dar lugar a uma nova vida. E esta nova vida é a vida de Cristo, Cristo vivendo em nós. O que Cristo prometeu a seus discípulos antes de ascender ao céu? Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 16. Jesus tomou sobre si a forma da humanidade e levou esta forma ao céu, na sua ascensão.
Sua presença neste mundo a partir de então tem sido através do onipresente Espírito da Verdade, enviado para ser o nosso Consolador. Qual deve ser o relacionamento entre o Espírito Santo e o cristão? O Espírito da Verdade, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E nisto conhecemos que permanecemos em nós, pelo Espírito Santo que nos deu. Jesus prometeu a presença do Espírito Santo em nossa vida, e o apóstolo João assegurou-nos que a promessa será cumprida. Cristo, portanto, vive em nós através da presença de seu Santo Espírito. Esta divina personalidade é o poder que nos capacita a viver por Cristo Jesus. O Espírito Santo torna-se o nosso ajudador. Como o Espírito Santo nos auxiliará no estudo da Palavra de Deus? O próprio Jesus prometeu: ele vos guiará a toda a verdade. A tua palavra é a verdade. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. É maravilhoso saber que podemos abrir nossa Bíblia e estudá-la com a certeza de que Jesus enviará o seu Santo Espírito, a voz do céu, para ensinar-nos sobre a palavra de Deus. Qual é a influência do Espírito Santo sobre o nosso caráter? Lemos na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 19. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Jesus pode, através do poder da presença do Espírito Santo em nossa vida, fazer mais por nós do que ele pôde fazer quando esteve nesta terra. É seu eterno propósito fortalecer nosso caráter, implantando o amor de Cristo em nossa natureza. Quando amamos a Cristo acima de tudo, experimentamos a alegria de ter o Espírito de Cristo habitando em nosso coração, guiando-nos em toda a verdade. Nos tempos do Velho Testamento, Deus comparou seu povo a uma vinha. Jesus mencionou a videira verdadeira, referindo-se a ele mesmo. Ele queria que aprendêssemos uma lição espiritual desta comparação. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Sem mim nada podeis fazer. Jesus Cristo é a fonte da vida, vida física e espiritual. E seu desejo é que estejamos tão unidos a Ele como os ramos à videira. Alguém que passou toda uma vida pesquisando a verdade da palavra de Deus escreveu o seguinte: vós vos entregastes a Deus para serdes inteiramente seus, para o servirdes e lhe obedecerdes, e aceitastes a Cristo como vosso Salvador. Pela fé viestes a pertencer a Cristo, pela fé deveis nele crescer, dando e recebendo. Deveis dar tudo, o vosso coração, vossa vontade, o vosso serviço, dar-vos a vós mesmos a Ele, para lhe obedecerdes em tudo o que de vós requer. E deveis receber tudo, Cristo, a plenitude de todas as bênçãos, para habitar em vosso coração, para ser vossa força, vossa justiça, vosso ajudador constante. Quando Cristo habita em vossos corações,
pelo seu Santo Espírito, serão evidentes os frutos do Espírito mencionados na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A vida depende do alimento. A vida cristã depende do alimento espiritual. O profeta Jeremias declarou: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. O alimento que comemos é digerido e então assimilado pelas células do corpo. Ele torna-se uma parte de nós. Assim, a palavra de Deus torna-se uma parte do sincero pesquisador da verdade, quando ele a lê e a põe em prática em sua vida. Amigo, está você fazendo da palavra de Deus uma parte da sua vida? Jesus disse: eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. As palavras de Jesus são frequentemente citadas, mas o poder real de sua palavra está em produzir uma vida totalmente transformada. Quando conhecemos por experiência este poder transformador, temos amor, paz, gozo e todos os preciosos frutos do Espírito Santo em nossa vida. Na oração modelo, Jesus ensinou-nos a pedir: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quando estudamos os ensinos de Jesus, concluímos que a sua vontade é que oremos tanto pelo pão material como pelo alimento espiritual. As palavras pão de cada dia indicam que temos que servir-nos deste pão diariamente. Devemos cultivar o hábito do estudo diário da palavra de Deus e da oração, para estarmos sempre em comunhão com Cristo, a palavra viva. Lemos a Bíblia não como uma simples leitura, mas para encontrar a Cristo como a palavra que viverá em nossos corações pela fé. Só assim experimentaremos o que significa viver uma vida vitoriosa. Em sua oração pelos discípulos antes de sua crucifixão, Jesus revelou o segredo da vitória. Ele pediu ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sim, a palavra de Deus é a verdade. E somente os que amam a verdade e estudam fielmente as sagradas Escrituras receberão o poder do céu para vencer. Jesus quer viver com você. Não seria esta uma boa ocasião de convidá-lo para estar ao nosso lado na caminhada para a vida eterna? Lado a lado aqui, crendo em seu amor, adorando o Rei Senhor, avançando em fé, movidos pelo amor, Deus nos acompanhará. Vamos para o céu, com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus, com Jesus. Nós vamos para o céu, cantar canções em coro, eu e você, vamos lá, lá nas mansões celestiais.
cantar canções em cor.